Tarde ou bom dia a todos e a todas. Cabe-me o prazer e a honra de abrir esta sessão de apresentação do livro Iberografias, volume 39. Quero cumprimentar todos aqueles que estão connosco, que assistem, que vão tomar a palavra, mas também todos os que assistem, de mais perto ou de mais longe. Muito obrigada pela vossa presença. É também devido a um agradecimento a todos aqueles que colaboraram, e foram 53 os colaboradores de Portugal, de Espanha, de França, do Brasil, de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola. A todos o nosso muito obrigada pela vossa participação, pela vossa colaboração. Também um agradecimento a todos aqueles cujo nome não aparece na obra, aqueles que cuidam dos ofícios do livro, que preparam, que compõem e que cuidadosamente fabricaram este exemplar, que já está online desde pelo menos hoje de manhã, quer da equipa do Centro de Estudos Ibéricos, sempre eficaz, eficiente e simpática também, quer dos colaboradores da editora, da Âncora Editora, igualmente muito competentes. Deste notável conjunto a que me estou a referir, de pessoas, de entidades, permiti que destaque uma figura singular, a do doutor Rui Jacinto, obreiro incansável. Eu posso dizer que ele é a alma e também o corpo desta obra, e que sem ele não tinha havido, estas iberografias não existiriam. Para ele vai um cumprimento especial pela sua dedicação e, enfim, resiliência nestes tempos difíceis. O resultado, como vereis, online, infelizmente nós estamos aqui, estamos condenados a esta virtualidade, numa ocasião em que seria muito bom, ora, lá está ele. O resultado, tem ali o Rui a mostrar, é magnífico, o resultado é magnífico, temos que o reconhecer. É evidente que seria melhor se pudéssemos estar juntos, se pudéssemos pegar no livro, como o Rui agora fez, folheá-lo, olhá-lo com atenção, apreciá-lo enquanto objeto estético e não apenas depois iniciarmos a sua leitura. Nós quisemos, com este volume, refletir sobre a ideia de fronteira. É um programa ambicioso, talvez demasiadamente ambicioso, e de inesgotável dimensão. Sabendo nós, no fundo, que não há pensamento fora da fronteira, nós estamos sempre entre duas ideias, entre dois conceitos, entre duas formulações, entre duas palavras, nem a ação também fora da fronteira, nós estamos sempre em deslocação entre um espaço e um outro. Então, como é que nós vamos definir este lugar, que é um lugar real, físico, mas que se tornou, talvez, atrevo-me a dizer, a maior metáfora das nossas vidas e das nossas sociedades. Não é possível falarmos sem empregar esta palavra, ela existe por todos os lados, ela simbolicamente está nas nossas vidas. Então, com ambição, com muita ambição, mas ao mesmo tempo muito modestamente, nós batemos à porta de especialistas e de não especialistas, de geógrafos e de sociólogos, de filósofos e de teólogos, de linguistas, de historiadores, de romancistas, de poetas, de fotógrafos, e na companhia justamente do belíssimo olhar de Alfredo Cunha e de Duarte Belo, nós percorremos as terras, percorremos-las por dentro e por fora, em Portugal e em Loures. Visitámos territórios materiais e imateriais, o mundo exterior, aquele que os nossos olhos abarcam e aquele em que as nossas mãos podem tocar, mas também os mundos interiores, aqueles que só os olhos da alma ou do coração ou da memória, do espírito, através da escrita, conseguem chegar. E o resultado realmente aqui está. 500 páginas de texto e de fotografia, que organizámos em duas partes, que correspondem exatamente ao título do volume, Geografias Poéticas, tratando a primeira dos limites da fronteira, no tempo, no espaço, no modo, nas memórias, nos novos contornos do mundo para o futuro, nos saberes, e a segunda dos imaginários. A literatura
da geografia e a geografia da literatura, ao fim e ao cabo, num total de 47 artigos que abordam este tema de forma muito rica, muito diversa, segundo novas e diferentes perspectivas. Nesta obra, nós quisemos também cruzar o Plano Nacional de Leitura e o programa novo do Plano Nacional de Leitura, na sua extensão ao ensino superior, Leituras do Território. Da mesma forma que quisemos também cruzar as atividades regularmente e com grande tradição e prestígio, elaboradas, feitas, levadas a cabo pelo Centro de Estudos Ibéricos, na sua reflexão e aprofundamento do conhecimento dos territórios nacionais e ibéricos. De facto, e voltando ao Plano Nacional de Leitura, as ações destinadas a valorizar o património vivo, a dar a ler e a amar o território aos nossos concidadãos, inserem-se de forma natural, de facto, nestas leituras do território, neste novo Plano Nacional de Leitura, desenhado até 2027, e que ambiciona, no fundo, mobilizar a totalidade dos portugueses, a totalidade dos cidadãos, contribuindo para uma estratégia nacional de elevação dos níveis de literacia. Com este projeto, no fundo, nós queremos ver o território e ler o território como uma escola aberta a todos, procurando estimular a curiosidade histórica, geográfica, pela literatura, pelas artes, pela ciência. Colocar, pois, esta edição do projeto Leituras do Território sob o signo das fronteiras, ou fronteiras, é acrescentar-lhe ainda novos sentidos. Intimamente ligada à noção do território, como elemento de delimitação e de separação, a fronteira representa muito mais do que uma mera divisão ou unificação de pontos diversos, determinando a área territorial precisa de um país, a sua base física, geográfica e política, uma espécie de linha entre Estados. Inseparável de uma problemática de identidade, de uma problemática identitária, o conceito de fronteira, como há bocadinho vimos, ocupa hoje um campo metafórico muito amplo, muito vasto, deslocando-se do seu sentido óbvio, que todos lhe damos sempre, para acolher tudo o que diz respeito às comunidades humanas, aos problemas sociais, às questões do pensamento e do espírito e, no fundo, à própria definição do poder. É verdade que a fronteira é separação física, jurídica ou moral e que permanece uma das grandes tentações dos Estados e dos espíritos. A delimitação do que é meu e do que é teu, do meu e do teu, que vem já de Jean-Jacques Rousseau, é de certa maneira o ato inaugural das nossas sociedades. Mas também é verdade que cada vez mais o mundo foi pondo em causa esta noção de fronteira, promovendo a sua abertura e a livre circulação dos seres, das pessoas, das ideias, dos bens, aceitando o desconhecido, aceitando o novo, estimulando a curiosidade e a partilha no nosso cotidiano. E ao abolirmos as fronteiras do saber, e também é questão disso neste livro, a interdisciplinaridade como princípio ordenador do conhecimento, ao relativizar as fronteiras políticas, nós desenhamos aqui um novo mapa do mundo, nós construímos uma outra narrativa do homem, das civilizações e das culturas. E se há uma longa história das fronteiras, inseparável dos primeiros reinos, nós podemos remontar muito mais longe, até ao Gênesis e à expulsão de Adão e Eva do paraíso, para encontrar uma espécie de arquétipo das imagens contidas na ideia de fronteira, colocando Deus a leste do jardim de Éden para defender a sua entrada, um anjo armado com uma espada flamejante. Daí também a ideia de transgressão e de transgressão das fronteiras, carregada, como nós sabemos, de conteúdo teológico e que atesta à primitividade da noção de passagem proibida, passar além do permitido. Mas nenhum território é inteiramente redutível a um espaço, como nenhuma fronteira é redutível a uma demarcação material. Por isso existem muitas leituras, e não apenas
uma única leitura do território, e é este o sentido do tal projeto Leituras do Território, do Plano Nacional de Leitura. É, no fundo, essa diversidade dos olhares, dos pontos de vista que nós aqui quisemos trazer, deixar e oferecer aos leitores deste livro. Desejo que a leitura destas iberografias vos conceda tanto prazer e tanto contentamento quanto aquele que nós tivemos. Os fotógrafos, aqueles que olharam o território, mas eu diria até, sobretudo, o Rui Jacinto e eu, que trabalhámos, enfim, que passámos alguns meses de volta dos textos e de volta da sua composição. Desejo que a leitura deste livro vos dê tanto contentamento, tanto prazer quanto a nós e também às equipas, naturalmente, do SEI e da Âncora Editoras. Muito boa sessão, porque vamos continuar a nossa sessão e, sobretudo, boa leitura deste livro que agora aqui vos apresentamos. E passo a palavra ao meu colega Rui Jacinto. Obrigado, julgo que agora já está. Bom, eu queria agradecer a todos, aliás, eu vou ser mais breve do que foi a Cristina por uma razão muito simples, é que depois daquilo que ela disse, não só o que disse, mas a maneira como disse, a forma poética, tudo aquilo que eu dissesse seria redundante. E, portanto, eu vou ser muito breve, apenas fazer um agradecimento, o agradecimento às pessoas que colaboraram, agradecimento à Cristina por todo o aconselhamento e pela maneira assertiva e pela qualidade, digamos, dos autores antologiados. Agradecer também à equipa do SEI e a todas as pessoas que colaboraram. Eu deixo para o fim o agradecimento aos intervenientes que vão apresentar, digamos, as duas intervenções seguintes, o Duarte e o Alfredo, por uma razão muito particular que já explico. Ao fim e ao cabo, as leituras do território, na maneira como foi proposto pela professora Cristina e como o SEI as interpretou, esta proposta, ao fim e ao cabo, é um projeto que é fundamentalmente uma viagem em que diferentes temas são abordados e são desenvolvidos ou quase peripateticamente enquanto viajamos pelo território. Este livro seria quase um livro-guia de uma viagem que íamos fazer entre as fronteiras de Portugal e Espanha, que seria bom que se levantasse esta nuvem negra para, com o livro na mão, podermos efetivamente no terreno ultrapassar essa fronteira que tantas vezes nos dividiu e que agora esperemos que seja também um ponto e um traço de união. Portanto, o livro que aqui está parte quase de um livro-guia para essa viagem, que foi acrescentado de imagens que são, ao fim e ao cabo, uma outra forma de ler os territórios. E, portanto, aquilo que eu estou a fazer é, ao fim e ao cabo, a passagem para as duas intervenções que vêm a seguir, do Duarte, que faz um pouco o percurso, diria, pelas nossas fronteiras internas, e o Alfredo, com a sua experiência e pelos mundos que correu, tem uma vasta experiência de percorrer outras fronteiras mais externas, e é fundamentalmente aquilo que vamos ouvir da parte deles, que será, digamos, a viagem virtual daquilo que não foi possível fazermos a viagem real, que fica prometida para uma próxima oportunidade. Muito obrigado e, portanto, se calhar o Duarte podia fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Rui. Eu gostava de começar por agradecer este convite que tu me dirigiste para colaborar em mais este número. Já não é a primeira vez e é sempre para mim um enorme prazer colaborar na Iberografias. E, de facto, este número está especialmente bem construído, diria eu. E então o desafio que me foi lançado foi... Eu agora, se calhar, vou partilhar o ecrã.
O desafio que me foi lançado foi através da fotografia. Ora, eu pedia que me permitissem a partilha do ecrã. O desafio que me foi lançado foi, portanto, o Rui deu-me um conjunto de textos, que trabalhou com a professora Cristina, e então pediram uma série de fotografias. Eu trabalho, sobretudo, no espaço português, em Portugal, para ilustrar, de alguma forma, evocar, relacionar com esses textos. E é um conjunto dessas fotografias que eu vou mostrar, bem como depois, na parte final, enfim, a forma, creio que já estão a ver, na parte final da minha apresentação, que vai também ser muito breve, mostrar a forma como isto se relaciona com o meu próprio trabalho de mapeamento do espaço português. Portanto, Iberografias 39 e o artigo em que me foi pedido para colaborar. Aqui está uma fotografia na Serra das Mesas. Enfim, eu não vou fazer agora a ligação aos textos, porque eu são fotografias que estão no número do livro, e eu, enfim, aconselho as pessoas a consultarem e depois a estabelecerem as relações com as palavras que estão, ou com as fotografias a acompanhar as palavras, ou vice-versa, não é? Aqui o céu sobre a Serra de Sicó, enfim, está uma Serra das Mesas outra vez. Estas fotografias a preto e branco são dos anos 90. Monsanto, 2019, é muito curioso, enfim, a fronteira não está longe, ali na Beira Baixa, concelho de Idanha Nova, e uma bandeira portuguesa a mostrar esta pertença, diria. Uma clareira no meio de uma zona densamente arborizada perto de Vozela. Claro que há fotografias que não são necessariamente perto da fronteira com Espanha ou a fronteira atlântica, mas que remetem para esse conceito. A linha do Douro, perto da Valeira, não é? Da barragem da Valeira, onde era o caixão da Valeira, e esta diferença entre a terra sólida e a água. Veneza, por acaso esta é a única que é do exterior. Eu acho esta muito curiosa, porque isto era de um tempo em que se podia andar à janela nos comboios e vivenciava-se a paisagem de outra forma, diria. Isto é a linha do Douro. A linha do Sabor, há muitas destas paisagens que já não podem ser visitadas. Isto é no início dos anos 90, há cerca de 30 anos. Eu percorri desde duas igrejas até ao Pocinho. A linha do Sabor tinha sido desativada há muito pouco tempo e ainda estavam os carris no local, sobre o balastro, não é? Esta foi outra grande caminhada que eu fiz pelo Douro Internacional. A margem oposta que vemos já é a Espanha. Uma caminhada entre Barca d'Alva e Miranda do Douro, sozinho, a pé, tinha 19 anos na altura, e muito seduzido pelas fotografias do Domingos Alvão. Aqui a Guarda, aqui é sempre um prazer voltar. A Serra Amarela, muito perto da fronteira com Espanha. Isto é um castanheiro no concelho do Sabugal, creio que é Foios. E aqui outra vez a linha de fronteira, aquele castelo que nós vemos é Pena Firme, ou Penha Firme, se não estou em erro, em castelhano. E embaixo vemos o Rio Erges, já muito perto da confluência com o Tejo. Portanto, estou em terras de Salvaterra do Extremo. E aqui na Serra do Gerês, um marco de fronteira. Portanto, estas vacas e bois, há umas que estão em Espanha, outras que estão em Portugal. Isto é um penedo perto de Pinhel, o Castelo de Monforte. Outra vez na Serra do Gerês, perto da Laje do Sino, que é um sítio absolutamente extraordinário, um marco de fronteira. Rio do Honor, uma aldeia que foi estudada por um grande etnógrafo ou antropólogo português, Jorge Dias, e que está separada, portanto há um núcleo português e outro núcleo espanhol. E aqui uma vista da Ilha do Faial, mais precisamente o Morro de Castelo Branco, sobre o Oceano Atlântico. Aquilo era perto do vulcão dos Capelinhos. E aqui mais um marco de fronteira na Serra das Mesas. E agora passava a mostrar um pouco do meu processo e, enfim, avançar noutras direções. Vemos aqui, este mapa
é uma reprodução das cartas militares onde estão implantadas todos os lugares que eu, na altura, em 2017, tinha fotografado. Vamos aproximando daquele retângulo que ali está implantado, na região de Viseu, e vamos ver, portanto, as fotografias que eu acabei de mostrar saem deste acervo que vem de um mapeamento fotográfico contínuo desde meados dos anos 80 até a atualidade, ainda não parei, e que cada ponto está fotografado e tem as cotas ou os números das fotografias que eu fiz desse lugar. De maneira que quando o Rui me desafiou para participar nisto, eu, enfim, fiz uma escolha, obviamente, mental, e depois corri ao mapa, a este mapa, para ir buscar as fotografias dos locais que eu tinha de memória e que eu acho que se encaixavam bem no espírito da edição e dos textos que eu estava a ler para ilustrar de alguma forma. Deste conjunto de pontos eu seleciono, isto já é o meu trabalho de fundo, eu seleciono, aqui estão cerca de 3.200 lugares, há lugares no mesmo sítio, não é? Por exemplo, em Lisboa, no Porto, na Guarda, Coimbra, não dá para esmiuçar com detalhe os lugares que eu considero, ou as unidades de património, enfim, edifícios, paisagens, etc., que eu considero especialmente significativos para a caracterização do espaço português. Também já fotografei as ilhas habitadas todas. E aqui tenho um exemplo da organização do arquivo, enfim, não vou detalhar, mas o meu arquivo tem 8 braços, 6 deles correspondem a formatos de película, como vemos aqui. Há um grande trabalho que eu fiz no início do ano 2000, portanto, na primeira década deste século, que se chamou Portugal Património e que deu origem a um braço de arquivo com 611.000 fotografias. E aquele que eu tenho neste momento ativo é este DG, que é onde estão as fotografias que faço atualmente. No total, isto já vai 1.762.000 fotografias. Isto em setembro passado. Depois tenho este quadro que resume todas as fotografias, desde o ano em que eu comecei a fotografar, em 1982, até à atualidade, em que tenho os 8 braços de arquivo, e aqui, tendo o número de uma fotografia, imediatamente encontro o ano em que foi feita. É das peças mais preciosas do meu arquivo. E agora vou falar também muito sumariamente de 3 trabalhos que se prendem com este desejo de conhecimento do que está dentro das nossas fronteiras. Este foi um projeto, foram todos publicados no ano passado, 2020. Este chamou-se Caminhar Oblíquo e teve exposto na Guarda, eu creio que foi o ano passado, ou já foi? Rui, foi no Transversalidades. Foi no Transversalidades, exatamente. 2019, final de 2019. Final de 2019. Eu tinha feito a viagem em abril desse ano, abril-maio, e então foi uma caminhada entre o Penedo de Durão até ao Cabo da Roca durante 15 dias, de mochila às costas, sem apoio de ninguém, e a fazer a recolha fotográfica para depois publicar um livro. Uma segunda viagem, enfim, de um livro que foi publicado a seguir estes 3 livros fazem uma trilogia. Este chamou-se Depois da Estrada. Esta viagem foi feita em 2018 e o objetivo foi ir desde a Serra do Larouco, na fronteira com Espanha, até à Praia da Coelha, no Algarve, concelho de Albufeira, sem passar por sedes de concelho, cidades, pontos de interesse turístico, enfim, percorrer o Portugal mais pobre, abandonado, seco, queimado, e ver que sentimentos ou o que é que podemos dizer sobre esse país. E, finalmente, como veem, eu respeito integralmente a fronteira. Isto é um percurso de 6.000 quilómetros, começa no Picoto da Melriça, que é o centro geodésico de Portugal, e faz cerca de 6.000 quilómetros num percurso muito tortuoso, diria eu, e o objetivo era percorrer a maior parte possível daqueles pontos que eu vos mostrei, daquele mapa de fundo negro. Este chamou-se a Viagem Maior, e 6.000 quilómetros é a distância que vai desde o Cabo da Roca até aos Montes Urais. Isto é, a Europa toda contida, como se pudéssemos percorrer toda a Europa dentro do nosso pequeno retângulo. Aqui estão as 3 viagens. E aqui estão os livros que lhes deram origem. E, no fundo, o que eu procuro é, dentro destas fronteiras, que estão bem em voga este número de iberografias, é
tentar conhecer um Portugal que eu acho que é sempre esquivo, o conhecimento da terra é extremamente difícil de conseguir. E com isto termino. Muito obrigado pelo convite para estar aqui e passo a palavra ao Rui outra vez. Agora vou interromper aqui. Cristina, a Cristina é que está a comandar as operações. Não, eu tinha-te passado a mão. Duarte, muito obrigada pela viagem que quis partilhar connosco, não só pelas belas fotografias, mas também pela organização do seu arquivo, que é uma coisa muito importante para nós todos, que lidamos com documentos, sejam eles quais forem, e sobretudo agora também por estes três olhares, o caminhar oblíquo depois da estrada e a viagem pela Europa. É muitíssimo curiosa esta forma de encaixar a Europa dentro de Portugal, através de uma fronteira traçada. Enfim, felicito pela originalidade destes 3 volumes e pela amabilidade que teve em colaborar connosco e responder à nossa solicitação e pela sua apresentação. Rui, volto a passar a palavra a ti. Não, é só para dizer que dávamos então a palavra agora ao Alfredo Cunha, que tem um longo caminho, uma longa estrada como fotojornalista, e que tudo aquilo que eu disser é pouco, ele fará a apresentação que achar por fazer e pode. Portanto, Alfredo, dar-nos digamos, o seu testemunho e fazer a sua apresentação. Vou tentar. Não estou a tentar conseguir aceder à tela. Pronto, já estou. Penso que já me estão a ver e a ouvir. Sim, estamos. Sim, okay. Pronto. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado, Rui, mais uma vez pelo convite. É já uma constante, o convite das transversalidades e os convites vindos daí da Guarda, e honram-me imenso. Eu estou perfeitamente estarrecido com o arquivo do Duarte Belo, estou aqui a roer-me de inveja. Eu não vou falar nem de arquivo, nem vou mostrar fotografias, vou falar de fronteiras e da minha experiência nas fronteiras. Eu fotografei em cerca de 130 países, mas o país onde mais fotografei foi em Portugal. E conheço todo o tipo de fronteiras. Para vos dar um exemplo, conheço fronteiras como a de Buruntuma, na Guiné-Bissau, que uma fronteira de cordão travou o vírus do ébola, evitou a passagem do vírus do ébola da Guiné-Conakry para a Guiné-Bissau. Eu que não sou propriamente fã de fronteiras, nem adepto de fronteiras, por vezes reconheço, e agora estamos num tempo de fronteiras em que todos nós temos uma pequena fronteira à nossa volta, reconheço que se calhar a ideia da fronteira não é assim tão errada. Eu já tive uma ideia completamente anárquica, que não devia haver fronteiras. Pronto, o meu pensamento voltou um bocado ao princípio em relação a isso. Estava eu a falar que uma fronteira de fio de cordão, de facto conseguiu evitar a propagação do ébola de Conakry para a Guiné-Bissau. E se calhar outras fronteiras, ou mais, digamos, mais eficazes e mais... Estou-me a lembrar dos controles de aeroportos muito eletrónicos, muito sofisticados, muito com scanners, com tudo, não evitou a situação em que nós estamos agora. É uma coisa que me deixa um bocado perplexo e obriga-me a repensar na questão da fronteira e na minha atitude
com a fronteira e eu que passei a vida a passar fronteiras, horas em fronteiras, horas em aeroportos. Hoje, se calhar, a questão da fronteira é uma coisa para nós repensarmos também e para discutirmos. Eu gostava de vos contar aqui uma pequena história, e é para isso que eu vim, para vos contar algumas histórias de fronteira. Gostava de vos contar a história de eu já vi nascer uma fronteira, que é uma coisa que poucas pessoas, algumas pessoas já viram, mas nem toda a gente pode dizer que viu nascer uma fronteira. Por acaso já vi nascer várias fronteiras, mas a primeira que vi nascer foi em Moçambique, no dia 25 de junho de 1975, que é o momento em que desce a bandeira portuguesa e sobe a bandeira de Moçambique, e está criada uma fronteira e um novo país, e do ponto de vista geográfico e emocional é muito complicado, porque de repente estamos num país e no segundo a seguir estamos noutro país. E criou-se uma fronteira, e isto repetiu-se em Angola, na Guiné, em Cabo Verde, em São Tomé, enfim, noutros sítios. A fronteira é uma coisa que esteve sempre presente na minha vida também. Eu sou da Guarda, sou de Celurico da Beira, sou aí da Beira, e a fronteira é uma coisa que esteve sempre. Ir a Vilar Formoso e passar para Salamanca era uma epopeia, eram horas, eram 4 e 5 horas para se passar aquela fronteira. E era glorioso conseguir passar e conseguir voltar e conseguir dizer que estive do outro lado. Mais tarde fui viver para o Brasil, com 6 anos, fui viver para Mato Grosso, para Campo Grande, onde o meu pai foi fotografar a construção de Brasília. E atravessei outra fronteira, vi outra fronteira, estive naquilo que foi o centro geográfico do Brasil, no Xingu, e a questão das fronteiras é uma coisa que sempre me fascinou, e a passagem de um lado para o outro, de um espaço para o outro, como é que em África por vezes havia tribos. Encontrei, por exemplo, em Moçambique, no norte de Moçambique, havia uma tribo que tinha uma aldeia que metade estava de um lado da fronteira, outra metade estava do outro lado. Uma parte estava em Moçambique, outra parte estava na Tanzânia. As coisas mais estranhas. Já vi fronteiras a passar por cima de jogos de bilhar, de mesas de bilhar. Nos Estados Unidos existe uma fronteira dessas, com o Canadá. Por conseguinte, a fronteira é a essência, acho eu, a essência do território, é o que nos situa num sítio. Ou que não nos situa. Porque imagino que se eu fosse refugiado do Médio Oriente teria outra visão da fronteira. Hoje, como privilegiado da União Europeia, tenho uma fronteira à volta da minha casa, de onde não saio, onde estou confinado. E essa é uma fronteira que me angustia. Assim como me angustiaram outras fronteiras, ou não. E acho, de facto, fascinante e acho absolutamente fundamental o trabalho que está a ser desenvolvido pela Transversalidades e que tem sido, e pelo Centro de Estudos Ibéricos, e que tem sido uma coisa fantástica. Eu, de vez em quando, pego naqueles livros que eu, como não sou cientista, não sou especialista, sou apenas um fotógrafo, como eu costumo dizer, sou um simples fotógrafo de Celurico da Beira, e olho para ali e vejo o trabalho que está ali feito, que está ali desenvolvido, e que nos permite compreender. E essa é outra das coisas que a mim me fascina, é a compreensão das coisas. Por isso, sempre que
que o Centro de Estudos Ibéricos me convidar para este tipo de trabalhos, eu estarei sempre à disposição, porque não só gosto de mostrar as minhas fotografias, gosto que elas sejam vistas, gosto que sejam compreendidas, mas também gosto que sejam compreendidas numa lógica, e neste caso, na lógica da fronteira. Eu não sou um orador por aí além, seria muito mais fácil para mim fazer uma projeção de fotografias dos países onde andei e das fronteiras, mas elas são tão vistas, tão conhecidas, que eu gostaria mais de falar nesta altura, e gosto mais de falar do ponto de vista emocional, daquilo que representa para mim a fronteira, ou é a liberdade, ou é a clausura, é um paradoxo. A fronteira, para mim, é um paradoxo. E, de facto, o tema das fronteiras é um tema que terá que estar sempre a ser tratado, porque as fronteiras estão sempre a mudar. Então, todo o tipo de fronteiras, as físicas, as emocionais e agora as sanitárias. De qualquer forma, gostaria de referir também o trabalho que o Duarte Belo mostrou, porque, para mim, que sou um fotógrafo um bocado caótico, trabalho sempre, não consigo trabalhar com aquela organização, trabalho sempre com objetivos definidos, gosto de balizar o meu trabalho, ou seja, criar uma fronteira à volta dele e fazê-lo dentro daquela fronteira definida para aquele trabalho. O Duarte Belo, de facto, eu já sabia que ele era um fotógrafo com os pés bem assentes na terra e que sabia muito bem o que é que está a fazer, mas o que eu não tinha ideia é que ele tivesse um arquivo tão organizado, e dou-lhe os meus parabéns por isso, não é? E, de facto, está ali um trabalho que eu gostaria de parabenizar mais uma vez, porque de facto, eu fiquei fascinado. Para mim, que tenho 6 milhões e tais de imagens, gostava imenso de poder construir um arquivo assim. Dou-lhe os meus parabéns e pronto, eu acho que não tenho mais nada a dizer sobre as fronteiras. Acho que a questão pronto, o meu contributo não é muito rico, é o que é, mas é um contributo emocional e é mais a minha relação com as fronteiras, com o espaço, com a deslocação, não é? Basta dizer que, como fui fotógrafo do Dr. Mário Soares, imaginam o que isso representa em relação a fronteiras, a cruzar fronteiras em todos os sentidos. Pronto, conheci algumas fronteiras, pronto, essa de Buruntuma, eu vou pôr aqui como os opostos totais, a fronteira de Buruntuma, que me fascinou, e o Muro de Berlim, no outro extremo da fronteira. Acho que é uma fronteira, é uma fronteira de cordão que consegue cumprir a sua missão de não deixar passar o vírus do ébola, e é do Muro de Berlim, que felizmente não conseguiu cumprir a sua função. Muito obrigado a todos, e é sempre uma honra colaborar com o Centro de Estudos Ibéricos e com o meu amigo Rui Jacinto. Obrigado mais uma vez. Cristina. Muito obrigada, nós é que agradecemos a sua participação e agora a sua intervenção, a sua experiência e a compreensão das fronteiras e a sua vivência emocional e as narrativas sobre as fronteiras que atravessou e que conheceu pelo mundo fora. De facto, todos nós temos experiências de fronteiras marcantes, quer por questões simbólicas, quer por questões verdadeiramente físicas. Eu atrevo-me, porque o Rui me deu aqui a moderação, enfim, não sei bem porquê, mas eu atrevo-me
a referir uma fronteira que para mim é muito, simbolicamente, muito forte. Eu vivi muitos anos, vários anos, em Marrocos, e toda a gente, enfim, que me conhece sabe dessa dessa marca que Marrocos, que o país deixou em mim, e há uma fronteira, como sabemos, entre Marrocos e Argélia. As fronteiras terrestres não existem, por questões, enfim, políticas. É possível viajar entre os dois países de avião, quer dizer, nós duas localidades que estão situadas numa fronteira, é preciso ir fazer horas e horas de avião para ir de um ponto ao outro. E eu tive, enfim, o prazer de visitar uma cidade do Nordeste, Oujda, que faz fronteira com a Argélia, e levaram mesmo ao ponto da fronteira, e essa fronteira chama-se, e é isso que é mais curioso, essa fronteira chama-se Juzbrel. Juzbrel quer dizer os dois burros. Os dois burros. E há uma imagem de dois burros afastados, cada um para o seu lado. Portanto, são dois irmãos, uma fronteira que separou terras, que separou famílias, que separou pais e filhos, que separou completamente famílias enfim, as populações, e o nome da fronteira é os dois burros, virados de costas um para o outro. E também me lembrei, quando estava a falar, e também da sua experiência do Brasil, lembrei-me justamente de uma fronteira, de certa maneira, invertida, que é aquela que existe entre os rios, entre o Rio Negro e o Rio Solimões, na Amazónia, que curiosamente se chama o encontro das águas. E pronto, é uma fronteira de águas que se chama o encontro, justamente, é uma fronteira de encontro de duas águas que não se misturam. E também aí haveria, penso eu, simbolicamente, e eu sou da área da literatura, e enfim, as pessoas que trabalham na literatura teriam agora aqui pano para mangas para discorrer sobre esta fronteira do encontro de duas águas que não se cruzam, mas que estão uma ao lado da outra. Muito obrigada mais uma vez pela sua intervenção, pela sua colaboração neste livro, pela disponibilidade com que o faz e pela experiência que nos trouxe aqui ao relatar as suas emoções e as suas compreensões da fronteira. Rui, devolvo-te a palavra. Não, eu julgo que aquilo que eu teria se calhar a dizer, se não há mais nada a acrescentar, e julgo que, apesar de ser uma sessão relativamente curta, julgo que foi suficientemente rica e densa para ser particularmente interessante para quem participou, mas seria referir que esta iniciativa se irá prolongar 2 a 8 dias, será desdobrada por questões logísticas 2 a 8 dias em 3 painéis, em que vamos continuar a debater com diferentes especialistas, como foi dito inicialmente pela Cristina, que colaboram com o livro, em 3 painéis diferentes modos de olhar a fronteira. E serão os 3 núcleos que estarão presentes no debate 2 a 8 dias, que começa às 2h30. Portanto, se não houver mais nada a acrescentar, aquilo que faria era agradecer a presença das pessoas que colaboraram, agradecer também a presença da Maria Isabel Jiménez, a nossa colega da Universidade de Salamanca, que também colabora com o SEI, portanto que está connosco, a todos os participantes, e convidá-los para 2 a 8 dias, se tiverem interesse, estar nos 3 painéis que irão, digamos, concluir a apresentação deste livro, que foi um desafio deste ano, e eventualmente, quem sabe, se conseguirmos concretizar a viagem para, com os pés na terra, passarmos várias fronteiras, e quem sabe iniciar aqui um novo capítulo, inventando um novo título, para continuarmos as leituras do território em cenas dos próximos capítulos. Cristina, podemos terminar? Podemos...
Claro, claro, eu também tenho que agradecer ter sido convocada para este livro e ter sido cúmplice desta aventura e pronta para novas aventuras, seja sobre este mesmo livro e seja quando nos pudermos encontrar no Centro de Estudos Ibéricos, na Guarda, seja para os anos a vir, em volta deste tema que é de facto inesgotável. Queria deixar também uma palavra, já há um bocadinho disse, mas uma palavra final ao Centro de Estudos Ibéricos e a quem trabalha no Centro de Estudos Ibéricos, à doutora Alexandra Isidro, por toda a ajuda, compreensão e acompanhamento que fizeram do livro e de todo este projeto, e de todos estes projetos. Muito obrigada por me terem convocado e solicitado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Duarte, Maribel, Cristina, Alexandra, Obrigado. Ana. Obrigada. Obrigado. Obrigado.